A gramática portuguesa está ficando brasileira? E essa eu quero ver, hein? O vídeo lá do canal Português with Léo. Gente, é um canal maravilhoso. Eu sempre assisto os vídeos dele. E vocês ficam falando lá nos comentários pra mim trazer Traz with Léo. Você quer saber da língua portuguesa? Traz ele. E hoje eu trouxe ele pra vocês. Então bora pro vídeo que eu tô curioso pra saber que vídeo é esse que vocês tanto querem que eu reaja. O link vai ficar aqui embaixo na descrição pra vocês irem lá no canal do Léo. Todos sabemos que as línguas se influenciam umas às outras. Por exemplo, se viste o meu vídeo sobre a história da língua portuguesa, sabes que, embora o português tenha nascido do latim, ao longo da sua história foi sofrendo influência de línguas como o árabe e o tupi-guarani, entre outras. A forma mais comum de influência entre línguas são os empréstimos lexicais, ou seja, as palavras que uma língua adquire de outras línguas. Hoje em dia vemos esse tipo de situação um pouco por todo o mundo, com as palavras que vêm do inglês, os chamados anglicismos. Palavras como software, marketing, benchmark, etc. Mas a influência de uma língua sobre outra não se manifesta só em empréstimos de palavras. Também se manifesta a nível da gramática e, por vezes, até da fonética. Por exemplo, acredita-se que este R, que eu e a maioria dos portugueses pronunciamos como se nos estivéssemos a engasgar, tenha aparecido por influência do francês, algures a partir do século XVIII. E tal como uma língua pode influenciar outra diferente, também variantes de uma mesma língua se podem influenciar entre si. No vídeo de hoje, vamos ver como é que o português do Brasil está a influenciar o português de Portugal e porquê. Começamos pelo porquê. Porquê é que o português do Brasil tem tanta influência na forma como falamos? Uma das coisas que o Léo falou, e nossa, super real, é que aqui no Brasil, por exemplo, o português brasileiro, a gente pega muita influência do inglês nos Estados Unidos. Então tem muita coisa aqui que o pessoal fala em inglês e eu fico, gente, pra quê? Pra quê? Aí diz assim, eu vou enviar pra você o briefing da campanha. Gente, somos brasileiros. Briefing. A sorte é que a gente já pega no ar, porque tipo, já tá todo mundo acostumado com várias palavras em inglês aqui. Hot dog. Gente, cachorro quente. Não faz, eu fico pensando assim, não faz muito sentido. Mas a gente segue, né? Porque vai eu falar, gente, eu quero um cachorro quente lá no Rio de Janeiro. Dá muito ruim. Já aqui na Paraíba a gente fala cachorro quente. Se falar hot dog, aí a pessoa, como assim hot dog? Mas, gente, é uma variedade de palavras. Vocês não estão entendendo. Tem muitas outras palavras, mas agora vamos ver o vídeo do lado. Em Portugal. Por onde é que começo? O Brasil é o quinto maior país do mundo a nível de área e o sétimo maior a nível de população. Dos cerca de 240 milhões de falantes nativos de português que existem no mundo, quase 90% são brasileiros e apenas cerca de 4% são portugueses e os restantes distribuem-se pelos outros países de língua oficial portuguesa. O Brasil é o colosso do mundo lusófono. Disso não há dúvidas. E, portanto, é perfeitamente normal que tenha uma influência cultural desproporcionalmente grande sobre os restantes países de língua portuguesa. Esta influência do Brasil é sentida não só em Portugal, mas em todos os países de língua portuguesa. E também não é um fenómeno novo. Existem imensas palavras de origem brasileira que utilizamos há séculos, como canoa, capoeira, caju, mandioca, carioca, tapioca ou maracujá. A verdadeira questão é, porquê é que esta influência linguística do Brasil sobre Portugal se tem tornado tão importante nos últimos anos? Porquê é que só hoje em dia é que se escrevem artigos de jornais alarmistas sobre crianças portuguesas que, ou não, falam brasileiro? A resposta é simples. Antigamente tínhamos um enorme oceano a separar o Brasil de Portugal e dos restantes países lusófonos. Mas na última década essa distância foi superada graças à internet. Graças à internet, todos os portugueses estão agora expostos ao português do Brasil de uma forma nunca antes vista. Mas antes de te contar as consequências que isso tem, quero primeiro explicar-te como é que tu podes usar a internet para aprender qualquer língua que queiras, graças ao patrocinador do vídeo de hoje, o italki.
Se segues o meu canal há algum tempo, não é a primeira vez que me ouves falar no italki, nem vai ser a última, porque uma das minhas resoluções para este ano de 2024 é de fazer 2 aulas por semana no italki. Atualmente estou a fazer aulas de alemão para tentar chegar ao nível C2 e a partir de abril vou começar a fazer aulas de romeno, uma língua que comecei a aprender o ano passado, mas que nos últimos meses ficou em pausa. Ou seja, como podes ver com a minha experiência com o italki, quer queiras melhorar uma língua que já falas bem ou começar uma língua nova desde o zero, no italki vais sempre encontrar um professor adequado ao teu nível e aos teus objetivos com a língua. O italki é uma plataforma que te permite encontrar tutores privados de qualquer língua que queiras aprender e tu é que defines o preço máximo que queres pagar por cada lição. Talvez estejas a aprender uma língua estrangeira para te tornares mais competitivo no mercado de trabalho. Nesse caso, podes escolher um tutor que se especialize em negócios, entrevistas de emprego, etc. Ou talvez queiras apenas aprender uma língua porque desejas visitar um país específico. Podes escolher um tutor que seja desse país e assim aprendes a variante da língua que mais te interessa. Por exemplo, português europeu ou brasileiro, inglês britânico ou americano, espanhol ibérico ou argentino, etc. Para escolheres o teu tutor ideal, só tens de definir os parâmetros de pesquisa, ver os vídeos de apresentação dos tutores e marcar uma aula experimental a um preço reduzido. Por isso, se quiseres começar este novo ano da melhor forma, inscreve-te grátis no italki seguindo o link na descrição. Ao usares este link, vais estar a apoiar o meu canal e com as aulas de italki vais fazer imenso progresso na língua que estiveres a aprender, quer seja português ou qualquer outra língua. Gente, eu acho a voz do Léo tão bonita, tão cativante. Quando eu começo a escutar os vídeos dele, quando eu começo a escutar a voz dele, eu fico prestando atenção. Meu cérebro automaticamente já começa a olhar para ele e escutar a voz dele e prestar total atenção. Então, eu acho muito bonita a voz dele, sério. Eu nasci nos anos 90 e quando eu era criança só se ouvia português brasileiro na ocasional canção que passava na rádio ou na ocasional telenovela que dava na televisão. Mas hoje em dia toda a gente tem um smartphone e todos os jovens passam horas e horas em aplicações como YouTube, TikTok e Instagram. Ao serem portugueses, estes jovens vão naturalmente ter tendência a consumir conteúdo online em português. E a esmagadora maioria do conteúdo em língua portuguesa que existe na internet é brasileiro. Ou seja, os jovens portugueses têm no seu dia-a-dia quase tanto contacto com o português do Brasil como aquele que têm com o português de Portugal. Quase como se fossem bilíngues destas duas variantes da língua. Isto faz com que seja natural que acabem por usar palavras, gramática e até pronúncia brasileira quando falam entre si. Mas esta influência não se limita às crianças. Hoje em dia, toda a gente passa horas e horas na internet e toda a gente em Portugal consome muito conteúdo brasileiro. Como tal, é normal ver muita gente nos seus 20, 30 e 40 a deixar escapar um ou outro brasileirismo nas suas conversas do dia-a-dia, mesmo até de forma intencional. Já vimos porque é que o português brasileiro é tão omnipresente em Portugal, mas como é que esta sua influência se manifesta? Como já disse, a manifestação mais evidente é a utilização de palavras e expressões brasileiras por parte de portugueses, sobretudo crianças e jovens. Como relatado pelo artigo do Diário de Notícias de 2021, hoje em dia é comum ouvir jovens portugueses usar palavras brasileiras quando falam com os seus amigos e referirem-se à relva como grama, ao autocarro como ônibus e até aos repousados como bala. A palavra risca é agora uma listra, o eletrodoméstico que conserva os alimentos no frio passou de frigorífico a geladeira e quando os jovens se dirigem a alguém, esse alguém agora é um cara. Isto são exemplos de palavras comumente usadas no Brasil a serem adotadas em Portugal por crianças mais jovens e num contexto mais informal. Mas como eu já disse, este tipo de influência acontece a pessoas de todas as idades e não se limita à adoção de vocabulário. Também a gramática sofre alguma influência brasileira e... Puxa, gente, eu gosto desse. Eu acho lindo quando alguém diz eu disse-lhe ou eu disse-lhes. Eu acho tão bonito, tão... Ai, sei lá, não gostei. Eu disse a ela, eu disse a eles. Ai, não gostei, achei tão... Por vezes há portugueses que dizem coisas como ir num lugar em vez de ir a ou para um lugar, sou grato em vez de estou grato ou estou agradecido.
também se começa a perder um pouco a mesóclise, que é uma forma gramatical em que o pronome é colocado entre a raiz e a terminação do verbo quando este é conjugado no futuro e no condicional. Ou seja, formas verbais como dir-te-ia e ver-nos-emos são por vezes ditas como diria-te ou te diria e veremo-nos ou nos veremos. Aqui confesso que não sei se isto acontece por influência brasileira ou simplesmente por este tempo verbal ser complicado e, portanto, haver uma tendência a cair em desuso, como aliás já aconteceu com as conjugações verbais na segunda pessoa do plural, o vós, em quase todo Portugal. Falo sobre isso neste vídeo, se te interessar. E tal como o pronome pessoal vós caiu em desuso em Portugal, também os pronomes de complemento indireto lhe, lhes e vos são cada vez menos utilizados. Por exemplo, eu disse-lhe passa muitas vezes a eu disse a ela, ou então eu disse-lhes passa para eu disse a eles. Há quem, em vez de dizer comprei-vos uma prenda, diga comprei uma prenda para vocês. Eu próprio já dou por mim muitas vezes a dizer com vocês em vez de convosco, que seria a versão portuguesa. Por exemplo, vou viajar com vocês em vez de vou viajar convosco. E não podemos falar de gramática sem falar do gerúndio. Em Portugal, tirando em certas regiões específicas como no Alentejo, Algarve e nas Ilhas, muito pouca gente usa o gerúndio depois do verbo estar. Aquilo que em inglês seria I'm doing, para nós é estou a fazer, enquanto que no Brasil é estou fazendo. No entanto, começa-se a ver cada vez mais pessoas usando a forma do gerúndio, sobretudo os jovens que seguem influencers brasileiros. Este gerúndio, que no século XIX se começou a perder em grande parte de Portugal, parece estar a regressar graças à influência brasileira pela internet. Já sei que este vídeo vai provavelmente atrair muitos portugueses que se vão queixar de que o português está a ser desvirtuado pela forma de falar brasileira e muitos brasileiros... Eu acho que os dois portugueses, os dois tipos de português, tanto o português brasileiro quanto o português de Portugal, são muito... Gente, eu gosto dos dois. Eu consigo entender os dois, na verdade, e eu uso frases dos dois. Às vezes eu me pego meio que puxando o R quando eu vou falar com os meus amigos, mas eu acho bonito os dois, eu gosto dos dois. Porém, o português brasileiro, para mim, é o mais fácil, claro, né? Eu sou nativa aqui, então eu acho que, com respeito e sabedoria, a gente consegue se comunicar de forma muito mais evidente, elegantemente. Que vão dizer que o português brasileiro é a forma correta e melhorada da língua portuguesa. Na minha opinião, ambos estão errados e proponho outra forma de ver as coisas. Existem muitas formas de falar, muitos sotaques e expressões regionais dentro de uma mesma língua, sobretudo uma língua global como o português. Como tal, o melhor que podemos fazer é continuar a aprender mais sobre a nossa própria língua e procurar adaptar a nossa forma de falar de acordo com o contexto em que nos encontramos. Por exemplo, eu falo de uma determinada forma quando estou com os meus amigos, falo de uma forma um pouco diferente num contexto formal, e quando falo com brasileiros também falo de forma diferente, tentando adaptar o meu vocabulário para que me entendam melhor. Se fores português ou portuguesa, diz-me nos comentários se já deste por ti a usar expressões ou gramática brasileiras, de forma intencional ou não intencional, e se fores brasileiro ou brasileira e estiveres a viver em Portugal, diz também se procuras usar vocabulário português quando falas com portugueses. E se gostaste deste vídeo, clica aqui. Então, pessoal, o que vocês acharam do vídeo de hoje? Eu amo o Léo, acho que a forma dele de comunicar a informação é muito legal. Espero muito que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Se você gostou, não esquece de deixar o teu like e de se inscrever no canal se ainda não é inscrito. Lembrando sempre que a descrição tá aqui repleta de informações, inclusive do link desse vídeo original pra você ir lá. Espero muito que você tenha gostado do vídeo de hoje. Se você gostou, deixa o teu like, se inscreve no canal. Super beijo pra você, meu amor, e tchau! Até nosso próximo vídeo, que é amanhã.